Toda grande tragédia começa de forma quase invisível. Pequenos gestos, sinais que parecem banais, comportamentos que passam despercebidos. Mas, quando olhamos para trás, percebemos que cada detalhe era um aviso. Um alerta de que algo terrível estava prestes a acontecer. Essa é a história de um homem simples, trabalhador, com uma vida comum como a de milhões de brasileiros. Um homem que buscava apenas estabilidade, carinho e uma parceira para dividir os dias. Ele acreditava ter encontrado esse amor. Mas o que começou como romance logo se transformou em uma relação marcada por ciúmes, desconfiança e controle. E quando o amor se confunde com prisão, a liberdade pode custar caro. Muito caro. Prepare-se para conhecer uma história real, que revela como relações abusivas podem se esconder atrás de sorrisos e juras de amor. Capítulo 1. Quem é Gilberto? Antes de um dos crimes mais chocantes dos últimos anos vir à tona, havia um homem comum, com sonhos comuns, com uma rotina que espelhava a de milhões de brasileiros. Gilberto, 39 anos, morador de Atibaia, interior de São Paulo. Um trabalhador simples, frentista em um posto de gasolina e, nas horas vagas, motorista de aplicativo. Não é difícil encontrar alguém como ele. Alguém que passa a vida tentando encontrar um amor verdadeiro. Alguém com quem dividir o peso e as alegrias da vida. E foi justamente essa busca que o levou ao centro de uma tragédia que mudaria tudo para sempre. Gilberto já havia tido 2 casamentos longos. Um de 11 anos, outro de 6. Casamentos que, como ele mesmo diz, terminaram de forma tranquila, sem violência, sem grandes escândalos. Ele se orgulhava de ser um homem pacato, companheiro e fiel à sua rotina. Gilberto: eu nunca fui feliz sozinho. Sempre quis ter uma companheira. Sempre procurei estar com alguém. Nunca gostei da vida de solteiro. Após o fim de seu segundo casamento, ele passou cerca de 1 ano solteiro, até que, navegando no Facebook, viu o perfil de uma mulher que chamou sua atenção. O nome dela? Daiane. Ele a adicionou. Ela aceitou. E foi aí que começou uma conversa que, inicialmente, parecia promissora. Como tantas outras histórias de amor nas redes sociais, a troca de mensagens evoluiu para um encontro. Depois, para um namoro. E, pouco tempo depois, para a convivência diária. Daiane tinha 34 anos, 2 filhos, um de 18, outro de 8, e um passado que ela dizia ter sido marcado por decepções. Ela não queria se envolver de novo. Estava cansada de sofrer. Mas Gilberto insistiu, como um homem que acreditava no amor. E ela cedeu. A relação começou devagar. Os dois foram se conhecendo aos poucos. Gilberto dizia que queria algo sério. Daiane dizia que precisava de tempo. Mas logo, estavam morando juntos. Gilberto: ela me dizia que era diferente comigo, que nunca tinha sentido tanto ciúme assim de ninguém, que comigo era outro tipo de sentimento. Eu achava que aquilo era amor. Hoje, eu vejo que era o começo do controle. Do lado de fora, era apenas mais um casal tentando ser feliz. Do lado de dentro, começava a nascer um ciclo de tensão, de vigilância constante e de manipulação emocional. Algo que, por muito tempo, Gilberto não reconheceu como um problema. Mas antes que a relação virasse pesadelo, ela foi, por um tempo, refúgio. Para Gilberto, Daiane representava a chance de recomeçar. Às vezes, o que parece amor é apenas o prenúncio da prisão. E Gilberto ainda não sabia, mas a cela dele já estava sendo construída, com palavras doces, promessas de carinho e cordas invisíveis de controle. Capítulo 2. Relação com Daiane. O que começa como romance, logo vira uma rotina. Gilberto e Daiane passam a viver juntos. E os primeiros sinais de alerta surgem antes mesmo das malas estarem totalmente desfeitas. Daiane tinha 2 filhos, um adolescente de 18 anos e um menino de 8. Gilberto, por sua vez, trazia na bagagem 2 experiências matrimoniais e uma filha, fruto do segundo casamento. Apesar da complexidade, no início, tudo parecia se encaixar. Daiane demonstrava carinho, atenção, zelo. Mas havia um detalhe que, pouco a pouco, ganhava força: o ciúme descontrolado. Gilberto: se eu estivesse vendo um vídeo no celular e aparecesse uma mulher bonita, ela surtava. Me xingava. Me acusava. Não podia nem assistir TV se tivesse mulher de biquíni.
Os episódios se repetiam. No Facebook, ela o fazia apagar perfis. No celular, exigia senha. Nas redes sociais, monitorava curtidas, conversas, visualizações. Com o tempo, Gilberto cedeu, deletou o Quai, parou de seguir mulheres, deixou o celular livre para ela vasculhar à vontade. Mas o controle não era recíproco. Gilberto, ela podia mexer no meu, mas eu quase nunca pegava no dela. Nunca fui de desconfiar. Eu não tinha o que esconder. Mas ela não confiava nem na sombra. Em um episódio, ela encontra um número salvo sem nome. Bastou isso para uma crise. Ela tira o celular novo, recém-comprado por Gilberto, pela janela. Um aparelho que ele ainda estava pagando. Gilberto. Eu fiquei em choque. Ela era explosiva. E cada vez que eu achava que era só uma fase, ela vinha com outra reação desproporcional. Mas havia mais. Daiane não queria que Gilberto tivesse vida social. Ele não podia sair com amigos, não podia beber cerveja com a família, não podia nem levar a filha para certos ambientes se ela não estivesse junto. Até nas festas familiares dele, Daiane criava constrangimentos. Aos poucos, Gilberto começou a se isolar. Aquilo que muitos enxergavam como uma mulher ciumenta era, na verdade, um relacionamento abusivo disfarçado de zelo. Até aqui, o que temos? Controle sobre a vida social e digital de Gilberto. Invasão de privacidade constante. Crises desproporcionais por motivos banais. Episódios de agressividade emocional e material. Indícios de isolamento social. Aos olhos da sociedade, quando uma mulher é controladora, isso muitas vezes é visto como zelo, ciúme de amor. Mas a verdade é que homens também são vítimas de relações abusivas, e raramente têm coragem de admitir. Gilberto tentava justificar o comportamento de Daiane. Dizia para si mesmo que ela agia assim por medo de perdê-lo. Mas com o tempo, percebeu, ele já estava perdido dentro da relação. Gilberto. Ela não me batia, mas me prendia. Não fisicamente, mas emocionalmente. E isso, às vezes, dói até mais. Mesmo com tudo isso, Gilberto insistia. Continuava tentando. Porque, no fundo, ainda acreditava que o amor podia superar o controle. Mas a história dele estava prestes a se encontrar com algo ainda mais sombrio. Porque o que viria a seguir não era apenas ciúme. Era desconfiança, vingança e sangue. Capítulo 3. A relação abusiva. Controlar o que o outro veste, com quem fala, o que vê, onde vai, com quem anda. Muitas vezes, isso é romantizado como prova de amor. Mas o que Gilberto vivia com Daiane era qualquer coisa, menos amor. Era domínio emocional, disfarçado de preocupação. Era intimidação silenciosa, pintada com as cores do afeto. Era uma relação marcada por medos, restrições e constantes desconfianças. E, como na maioria dos relacionamentos abusivos, o abuso se instalou aos poucos. Primeiro com pequenos limites, depois com imposições. Por fim, com medo. Gilberto. Ela me dizia, comigo é diferente. Nunca senti tanto ciúme de ninguém. E eu, bobo, achava que isso era um elogio. Mas era um aviso. Sinais da relação abusiva. Ela proibia vídeos com mulheres, inclusive em redes de humor. Não aceitava que ele bebesse nem em churrasco com a própria família. Mandava fotos coladas no carro dele, como forma de marcar território. Explodia por motivos irrelevantes e o fazia se sentir culpado pelas reações dela. Reclamava, exigia, monitorava. Daiane controlava até o que Gilberto bebia. Se ele tomasse uma latinha a mais de cerveja, era motivo de briga. Gilberto. Teve uma vez que levei 10 cervejas pro churrasco. Quando acabou, tomei só mais uma só. Ela fechou a cara, ficou emburrada o dia inteiro. Ela também criava cenas em público, em momentos sociais com a família dele. Gilberto. Teve um rodeio. A gente foi com meus pais e uma tia. Do nada, ela fechou a cara. Pediu a chave do carro. Foi sozinha, ficou isolada. Meu pai me olhou e disse, essa mulher tem um problema sério, filho. Violência psicológica não grita. Ela sussurra. Ela corrói a autoestima. Paralisa decisões.
Faz a vítima acreditar que está sempre errada, que deve desculpas, que merece aquele tratamento. Gilberto, como tantos homens, não se via como vítima. Achava que aquilo era parte do amor, do temperamento difícil dela, ou mesmo da responsabilidade dele de melhorar como parceiro. Só mais tarde percebeu, estava sendo oprimido, manipulado, dominado. Gilberto, ela não gritava, não batia, mas manipulava. Me prendia psicologicamente. Eu andava pisando em ovos, me anulando aos poucos, aceitando tudo para evitar briga. E quando há filhos no meio, a situação se complica ainda mais. O desejo de manter a estabilidade pesa. Gilberto via que o filho dela, uma criança, era afetuoso com ele. E isso o prendia. Ele acreditava que tudo podia mudar, que Daiane iria melhorar, que as brigas eram apenas uma fase. Mas toda relação abusiva tem um ponto de virada, um limite. E, no caso de Gilberto, o limite foi ultrapassado com requintes de crueldade. Mas, antes disso, o ambiente já era uma panela de pressão prestes a explodir. A cada silêncio, a cada restrição, a cada pedido de desculpa por algo que ele não fez, Gilberto perdia pedaços de si. Pedaços que, mais tarde, perderia de forma literal. Capítulo 4. A sobrinha de Daiane. Naquela casa, já havia tensão suficiente para um drama. Mas um novo elemento entrou em cena e transformou a relação tóxica de Gilberto e Daiane em uma tragédia anunciada. Vivendo sob o mesmo teto, havia uma adolescente, sobrinha de Daiane, criada pela irmã e pelo cunhado. Ela frequentava a casa, ajudava com os filhos, e era tratada como parte da família. Até que, em meio à rotina carregada de desconfianças, uma situação cruzou os limites do inaceitável. Gilberto. Ela me mandava mensagem, começava puxando assunto como se fosse normal. Eu, no começo, ignorei. Depois, confesso, errei. Gilberto admite o erro, se envolveu virtualmente com a menina, trocando mensagens, fotos e encontros escondidos. Importante, nada justifica o que ele fez. Nem ele tenta justificar. Ele reconhece o erro, grave, ilegal e inaceitável. Mas o que aconteceu a seguir revela a verdadeira face da relação que já estava por um fio. Daiane sempre desconfiou da sobrinha. Dizia que ela dava em cima dos homens. Mas quando descobriu a traição, sua reação foi de silêncio. Estratégia. Preparo. Em vez de confrontar Gilberto, ela se calou. Fez janta, arrumou a cama, vestiu uma lingerie. Se comportou como se nada tivesse acontecido. E foi ali que começou a fase mais cruel do plano. No mesmo dia em que os tutores da menina viram as mensagens, Daiane arquitetou a armadilha. O filho dela, de 18 anos, fingiu ter saído. A casa estava silenciosa. O ambiente, cuidadosamente preparado. Gilberto, ela me tratou com carinho, disse que me amava, que ia fazer uma noite especial. Eu acreditei. Me entreguei. E foi a última vez que acreditei em alguém assim. Esse capítulo da história não é sobre desejo. É sobre armação, premeditação, vingança planejada. É quando o silêncio não é perdão, mas uma faca sendo afiada nas sombras. Ali, naquela casa de Atibaia, a noite não seria de reconciliação, mas de sangue. Por mais errado que tenha sido o que Gilberto fez, ninguém, absolutamente ninguém, merece ser punido com mutilação. A justiça existe para julgar. A sociedade existe para punir dentro da lei. Daiane escolheu a dor. E nos próximos minutos, você vai entender como esse plano se desenrolou, com precisão milimétrica e uma frieza que deixou até os médicos em choque. Capítulo 5. A descoberta. O que diferencia um impulso de um crime premeditado? Talvez o silêncio. A frieza. A espera calculada do momento certo. Quando Daiane descobriu a traição, ela não gritou, não chorou, não acusou. Ela calou. E, no mesmo instante, começou a arquitetar o que faria. Naquela noite, enquanto Gilberto ainda trabalhava no posto, mensagens circularam dentro da família. A irmã de Daiane e o cunhado, tutores da sobrinha adolescente, haviam encontrado tudo: mensagens, fotos, provas. Daiane recebeu as informações. Viu com os próprios olhos. E o que ela fez? Ela esperou. Organizou o cenário.
Pediu para o filho adulto fingir que sairia de casa. Criou um clima de reconciliação. E, quando Gilberto chegou, exausto do trabalho, emocionalmente frágil, desejando paz, ela ofereceu exatamente o que ele buscava: afeto, carinho, uma noite de amor. Gilberto. Ela me tratou bem. Fez comida. Tomamos banho juntos. Me disse que queria se entregar para mim, que me amava, que ia fazer eu esquecer tudo o que aconteceu. Para Gilberto, era um sinal de perdão. Talvez uma nova chance. Talvez, pensou ele, o amor fosse maior que a dor. Ele não sabia que estava deitando numa cama montada para o ritual da vingança. Daiane apagou todas as luzes do quarto. Pediu para ele se deitar. Usou uma peça íntima para amarrá-lo. Gilberto. Ela me deixou de costas, com as mãos para cima, e amarrou meus braços. Falou que ia fazer um agrado. Eu não suspeitei. Tava tudo escuro. Confiava nela. E então, o silêncio foi rompido. O golpe. Um corte seco. Uma dor indescritível. Uma sensação que Gilberto nunca esqueceria. Gilberto. Senti um rasgo, uma dor insuportável. Me contorci. Gritei. Ela acendeu a luz e estava com a navalha na mão, com o meu pênis na outra. Daiane observava, sem remorso. Ao lado, o filho dela, que deveria estar fora de casa, entrou no quarto logo após o ato. Ninguém tentou ajudar. Ninguém ofereceu socorro. Gilberto estava sozinho, nu, sangrando, traído da forma mais brutal possível. Gilberto. Gritei que ia morrer. Ela ficou parada. O filho dela ficou olhando. Eu não sabia o que fazer. Só pensei, preciso sair daqui antes que eles me deixem morrer. O que era para ser uma noite de reconciliação, virou o início de um pesadelo real. E, ainda assim, não era o fim da crueldade. Porque o que viria depois mostraria que o plano de Daiane era mais do que um ato de fúria. Era uma tentativa de destruição completa. Não apenas física, mas emocional. Humana. Capítulo 6. A armadilha. No quarto escuro, a confiança se transformou em prisão. Daiane apaga todas as luzes, cria um ambiente de intimidade e pede que Gilberto relaxe. Gilberto. Ela disse que queria me dar prazer, que eu tinha que confiar nela. Eu confiei. Amarra seus braços com uma peça íntima. Sobe sobre ele, finge preliminares. Tudo parece um jogo erótico, até que a ilusão acaba. Um corte rápido. Uma dor lancinante. A navalha rasga mais do que a carne. Rasga a vida de Gilberto. Ele tenta empurrá-la, desesperado. Daiane acende a luz. O cenário se revela. Na mão, a lâmina ensanguentada. Na outra, o resultado do ato. Nesse momento, o filho dela, de 18 anos, entra no quarto. Ele havia fingido ter saído, mas estava lá o tempo todo. Não reage. Não socorre. Apenas observa. Ninguém faz nada. Ninguém tenta impedir. Gilberto está sozinho, imerso em dor e choque. Capítulo 7. A fuga. Sangrando, Gilberto pede ajuda. Implora. Mas Daiane não deixa. Gilberto. Eu gritava que ia morrer. Ela me olhava como se fosse nada. Eu percebi que, se ficasse ali, ia morrer. Desesperado, ele decide fugir. Mesmo fraco, consegue se soltar e desce as escadas. Cada passo é uma luta contra o desmaio. O sangue escorre, mancha as paredes, marca o chão. Sai de casa. Descalço, cambaleante, percorre 400 metros até a UPA. Uma distância curta para qualquer pessoa saudável, mas, para ele, era uma maratona pela vida. Quando entra no pronto atendimento, os funcionários ficam em choque. Um homem coberto de sangue, implorando por socorro. É atendido às pressas. A gravidade exige transferência imediata para Santa Casa e, depois, para Bragança. Cirurgia de emergência é feita. Mas não há o que reimplantar. O dano é irreversível. Capítulo 8. O terror pós-ataque. Enquanto Gilberto lutava pela vida nos hospitais, Daiane tinha outro plano. Com o órgão decepado na mão, tirou fotos. Não satisfeita, compartilhou nos grupos de WhatsApp da família dele. Como se fosse um troféu.
E foi além. Criou um grupo com contatos do celular de Gilberto e enviou as imagens para conhecidos, amigos, colegas. O ataque não terminou no quarto. Continuou no celular, no ambiente virtual, no campo da honra. Gilberto, mesmo sedado e em estado crítico, soube. Sentiu-se humilhado, exposto, aniquilado por completo. Não era apenas a dor física. Era a destruição da sua dignidade diante de todos. Capítulo 9. Consequências e reflexões. Após dias de internação, Gilberto sobrevive. Passa por cirurgias, mas carrega sequelas irreversíveis. Seu corpo mudou para sempre. Sua mente, também. Gilberto, o que ela tirou de mim não foi só físico. Foi parte de quem eu sou. Mas estou aqui. E vou lutar para que ninguém mais passe pelo que eu passei. Daiane é presa, acusada de tentativa de homicídio com crueldade. O caso repercute, levanta debates e expõe um tema raramente discutido. Homens também são vítimas de violência doméstica. Muitos sofrem em silêncio, envergonhados, temendo não serem levados a sério. O caso de Gilberto mostra que a violência não tem gênero. Ela é exercida por quem domina, manipula e fere. E, se não denunciada a tempo, pode terminar em tragédia. Encerramento. Essa não é apenas uma história de sangue e dor. É também de resistência. Gilberto sobreviveu. Teve a coragem de falar, de transformar sua tragédia em alerta. Não ignore sinais. Não normalize o controle. Não silencie o abuso. A violência não tem rosto fixo, não tem gênero específico, mas tem vítimas. E elas precisam ser ouvidas. Se você, homem ou mulher, está em um relacionamento abusivo, peça ajuda. Denuncie. Não espere que seja tarde demais. Inscreva-se no canal, compartilhe essa história e ajude a conscientizar mais pessoas. Porque o silêncio pode ser fatal.